gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago um mini guia, digamos assim, pra guiá-los, pra quem quer começar a programação e não faz ideia de onde começar, né? Por onde começar, qual caminho seguir. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês que querem começar e estão perdidos e não sabem qual o caminho. Então se você tem essa angústia, fica aqui no vídeo que eu te explico e vamos lá. Bom, eu vejo que isso é uma queixa de muitas pessoas que estão começando agora a programar. Principalmente porque a gente tem muita informação na internet hoje em dia, ainda bem que a gente tem, mas esse excesso de informação, principalmente quando a gente fala de programação, costuma atrapalhar quem está iniciando, né? Porque, primeiro, são muitos termos novos, a área de TI tem muitos termos técnicos que a gente usa no dia a dia. Isso daí já é uma barreira para quem tá começando, para ter um rumo, né, ali para onde ir, como começar. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo hoje, para realmente tentar ajudar vocês, pelo menos a trilhar um caminho ali. Não quero, nesse vídeo aqui, logo de cara, tentar te transformar num desenvolvedor, porque isso é uma trilha mesmo de aprendizado, então isso demora, não é uma coisa tão rápida. Mas talvez possa ajudar vocês a pelo menos ter um rumo de como fazer, né? De onde começar, né? O ponto de partida ali, pelo menos um mini rumo para onde seguir. Então vamos lá. Isso aqui é com base no que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá, gente? Não é uma coisa que é uma receita de bolo, né? A gente tem vários bolos aí, bolo de chocolate, bolo de laranja, e cada um tem uma receita diferente. Então essa é a minha receita, digamos assim, pra ser um desenvolvedor. Porque você pode ser desenvolvedor de tudo quanto é forma, de tudo quanto é linguagem, de tudo quanto é área. Então cada um vai ter uma trilha de aprendizado e uma trilha de conhecimento que você vai tomar diferente dos outros. Mas é realmente... Eu vou tentar aqui abranger pelo menos para ter um pontapé inicial para vocês que estão começando agora e estão perdidos. Então, sem mais enrolações, vamos lá. O que eu faria se eu estivesse começando hoje? Primeiro de tudo, eu estudaria primeiro o mercado de trabalho. Eu sempre vejo que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ai, qual é a linguagem mais usada? O que estão pedindo nas vagas? E a gente só vai saber disso pesquisando sobre o mercado, né? Então, se você quer se tornar desenvolvedor, pesquise as vagas da sua cidade, né? O que tem ali de vaga? O que as empresas da sua cidade estão pedindo? Ou se é uma vaga para home office, né? Uma vaga remota. O que elas estão pedindo de tecnologia, de linguagens? Então, ali você já vai conseguir ter um rumo. Por exemplo, Eduardo, eu quero ser desenvolvedora web Java. Então, o que eu preciso saber para ser desenvolvedora web Java? Eu preciso saber isso, porque as empresas costumam pedir isso nessas vagas. Então beleza, eu vou estudar isso daqui. Então você consegue já ter um rumo ali de acordo com o que as empresas vêm pedindo. Isso é um pontapé inicial, claro, porque você consegue ter uma noção, só de dar uma olhada ali em algumas, sei lá, umas 10 vagas de emprego, você consegue ter uma noção de quais são as linguagens que estão sendo pedidas, quais estão sendo pedidas mais. Isso então serve para te dar uma noção ali, para não estudar uma linguagem, por exemplo, que não está sendo tão utilizada hoje em dia, que não tem tanta vaga no mercado. Então, esse para mim é o pontapé inicial. Busque saber como está o mercado, seja da sua cidade ou da empresa que você quer trabalhar, porque às vezes você tem uma vontade de trabalhar em uma empresa específica. Então busque saber o que essas empresas estão pedindo de tecnologia para você ter um rumo ali para conseguir traçar os seus objetivos. Então, dito isso, depois que você já pesquisou sobre o mercado, viu o que as vagas estão pedindo, o segundo passo é realmente traçar os seus objetivos. Então, vou estudar por conta própria? Beleza. As vagas que eu olhei, eu decidi que eu quero estudar, sei lá, Ruby, JavaScript, HTML e CSS. Quais são os cursos que eu posso ter para aprender essas linguagens? Tem curso gratuito? Tem algum bootcamp? Tem alguma trilha de desenvolvimento? Alguma imersão? Alguma coisa assim? Então busque saber isso. Trace os seus objetivos. Então, eu quero aprender essa linguagem e essas tecnologias. Então, quais são os cursos que eu posso adquirir esse conhecimento? Vai ser na faculdade? Vai ser num curso específico? Vai ser com, sei lá, com uma outra pessoa que entende dessa linguagem? Então, esse é um segundo momento aí para você traçar os seus objetivos. Qual é a linguagem que você vai aprender primeiro, né, e tudo mais. Porém, para muitas pessoas, isso pode parecer muito amplo, né? Como que eu vou saber, né? Eu acabei de entrar na programação, como que eu vou saber pesquisar vagas de mercado e saber as tecnologias e tudo mais? Então, uma forma fácil de você conseguir ter uma noção, primeiro estudo é tentar separar em três grandes grupos. Na verdade, 4 grandes grupos. A gente tem o grupo de front-end, que vai cuidar da parte visual, né, a parte da frente, a parte que tem interação com o cliente ali, que a gente tem a parte que entra design, que entra essas linguagens de
de visual mesmo, de estilo da página. Então a gente tem esse grande grupo que é o front-end. A gente tem o grande grupo que é o back-end também, que fica por trás da parte visual, que vai dar toda a funcionalidade do sistema. A gente tem o full stack, que junta essas duas, então a pessoa que é full stack trabalha tanto com o front quanto com o back. E a gente tem a área de mobile, né, que são os aplicativos de telefone. Então tem esses grandes 4 grupos que vocês podem explorar. Às vezes você quer ser desenvolvedor. Ah, Eduardo, eu gosto muito de mexer com paleta de cores, com design, com a formatação das telas. Ah, mas eu gosto de fazer isso para aplicativo. Então tente buscar as vagas que estão pedindo para mobile, por exemplo. Ah, não, Eduardo, eu gosto de mexer com web mesmo, desenvolvimento web. Eu gosto de site, mexer com site e tudo mais. Quero ir para a parte de funcionalidade mesmo dos sites. Então tente buscar vagas de back-end. E então você já vai conseguir ter um panorama ali tentando separar por esses grandes grupos, tá bom? Esse também fica aí uma dica meio solta aqui no vídeo, porque isso pode ajudar vocês a ter um rumo maior. Quando você separa, né, porque a gente tem, imagine que a área de tecnologia, ela é uma grande bolha. E aí a gente tem que ir afunilando isso dali para você conseguir chegar no objetivo, porque se você tentar ir pegando pedaços das áreas que existem, você vai ficar uma pessoa que sabe muita coisa, só que de forma muito rasa. Então você precisa, de fato, ter conhecimento em várias coisas, mas você precisa especializar em alguma área para conseguir ter um destaque, conseguir uma vaga, por exemplo. Então fica aí a dica, escolha entre esses grandes grupos o que faz mais sentido para você. E aí, a partir disso, você vai pro mercado de trabalho, pesquisa essas vagas, pesquisa as linguagens que estão sendo utilizadas e por aí vai. E aí, beleza, você já pesquisou sobre o mercado, você já escolheu a área que você quer seguir, você já viu as linguagens que são utilizadas e você já escolheu as linguagens que você quer estudar. Então, qual que é o plano a partir daí? Eu considero assim, se você nunca estudou programação na sua vida, não vá direto logo de cara aprender a linguagem e tudo que ela tem. Faça um curso de lógica de programação, um curso de algoritmos, para você entender primeiro o por trás da programação antes de programar. Isso é muito importante. Eu na faculdade tive essas matérias, eu tive lógica de programação, eu tive introdução à programação, que me mostrou um pouco de algoritmo. Então, eu consegui começar a ter essa base da programação antes mesmo de colocar a mão no código. Então, isso ajuda a gente até a ter uma noção de boas práticas também. Então, quando você faz um curso de lógica de programação, de algoritmos, tem muitas das vezes os professores, né, pelo menos os meus falaram isso, questão de desempenho dos códigos. Então, é legal você pensar nisso, porque hoje a gente tem programadores que são bons e tem programadores que são excelentes. Qual que é a diferença? Os excelentes vão fazer um código que funciona, que atende o cliente, mas que tem um desempenho muito bom e baixa manutenção, entre outros fatores. Mas, de forma geral, é uma vantagem você saber as boas práticas, tanto da linguagem quanto da programação de uma forma geral, para melhorar o desempenho do seu programa e por aí vai. Então, primeiro de tudo que eu estudaria, algoritmos e lógica de programação. E aí, depois disso, você começa a aprofundar nas linguagens que você escolheu estudar. Eu recomendo você não pegar várias linguagens de uma vez, obviamente, porque principalmente quem nunca viu programação na vida vai se sentir perdido com certeza. Então, é bom escolher ali 1 ou 2 linguagens, ou, por exemplo, se você estiver indo para o front-end para desenvolvimento web, que tem aquele combo, né, HTML, CSS, JavaScript, que eles andam mais ou menos juntos. Então, você aprender os 3, no começo pode parecer um pouco confuso, mas depois faz sentido o porquê de você aprender os 3 e não só um primeiro, depois aprender o outro, porque elas se comunicam muito bem. Então, mas não escolha muito além de 3, porque eu acho que nesse caso vai ficar muito pesado para vocês conseguirem realmente entender a linguagem, entender de fato o que você tá fazendo ali. A próxima dica é, você tá ali aprendendo a sua linguagem que você escolheu, você já sabe mais ou menos as vagas do mercado, você já sabe mais ou menos o caminho que você quer seguir, e aí você tá ali estudando programação, né, a linguagem que você quer. Qual que é a minha dica primordial a partir daí? Pratique muito. Eu vejo que tem muita gente que acha que o aprendizado da programação vai ser a mesma coisa que o aprendizado de uma matéria ou uma outra matéria qualquer, por exemplo, como, sei lá, história. Você leu sobre a Revolução tal. Então você gravou ali como aconteceu aquela revolução, mas a programação não é muito bem assim. Você não vai ver um curso da linguagem que você está fazendo e ver o professor fazer aquele código e falar, beleza, agora eu sei todos os códigos ali. É uma coisa que eu recebi esses dias atrás, né? Uma pergunta lá no Instagram que me perguntaram assim, Eduardo, como que você lembra todas as tags do HTML? E eu falei, eu não lembro, gente, né? É impossível você lembrar de tudo. A programação ela não funciona dessa forma. Não é porque você sabe HTML que você tem que saber todas as tags de HTML.
O conhecimento da programação é um pouco diferente disso. É por isso que a gente brinca que a gente tem o Stack Overflow ali, porque a gente está sempre, de fato, consultando. Seja o site oficial da linguagem, ou seja um site de apoio, como o Stack Overflow, mas a gente tem que estar consultando sempre. A gente não consegue gravar tudo da linguagem, porque, entenda, é como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua. A programação nada mais é que isso, você aprender uma nova língua. Você consegue falar português, italiano, inglês, espanhol, francês, árabe e por aí vai? Não dá pra falar tudo isso, né? Você não vai lembrar de muitas palavras, por exemplo, de cada linguagem, de cada língua. A mesma forma acontece com a programação. Você não vai lembrar de tudo, de todas as linguagens, né? Porque a gente acaba que não aprende só uma ou duas. A gente sabe algumas várias, então, ao longo do tempo, né, óbvio. Então, não fique tão focado em aprender ali 100% e lembrar de tudo, porque isso não vai acontecer, gente. Uma boa parte do aprendizado vem por repetição na programação, então, isso aí é uma dica também. Quando vocês estiverem aprendendo, faça exercícios, faça seus projetos, repita aquilo, né? Porque a repetição ali leva você a gravar aquela parte da linguagem, gravar como faz determinada coisa naquele código. Então isso ajuda muito. Mas não fique com a cabeça tipo, meu Deus, eu preciso lembrar de tudo. Você não vai lembrar de tudo. A internet tá aí justamente para isso. A gente tem esse costume mesmo na área de ficar consultando a internet para coisas que a gente não lembra. Às vezes eu falo, eu preciso fazer tal coisa no código. Eu sei qual é o contexto por trás daquilo que eu tô fazendo, mas eu não sei exatamente a sintaxe da linguagem para fazer aquilo, então eu tenho que buscar a sintaxe ali, porque eu não vou lembrar de cor todas as sintaxes da linguagem. Então funciona dessa forma, então não se apavore de achar que você não tá aprendendo tanto assim, porque é normal a gente não conseguir lembrar de tudo que a gente viu da programação, mas praticar, seja pelo projeto que o professor propôs no seu curso, ou seja você mesmo pegando e fazendo um próprio projeto para ir aprendendo mesmo na prática a linguagem. Isso aí é fundamental e eu acho que quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. E as duas últimas dicas primeiro, persista. É uma coisa que eu vejo que tem muita gente que desanima, né? Justamente por ter esses problemas assim, como eu disse. A programação leva tempo para você aprender de fato, a conseguir fazer o primeiro programinha. Eu brinquei até com o pessoal lá no Instagram, se você não me segue, @codebyduda, tá aqui na descrição do vídeo. Eu mostrei para eles o primeiro projetinho que eu fiz sozinha por conta própria e era um index.html. Era uma coisa assim, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, aqui eu faço em 5 minutos, é uma coisa super boba. Mas para Eduardo daquela época foi uma coisa assim, nossa, olha o que eu fiz. Eu passava o mouse na tela e mudava de cor as coisas. Nossa, isso é incrível. Então, eu tava numa época bem desanimada, né, quando eu fiz esse programa, e aquilo ali me deu um estalo, assim, pra falar, putz, eu consigo fazer as coisas, né? Então a gente tem que persistir. Por mais que a gente não esteja vendo tanto resultado ali no começo, a gente tem que persistir, continuar estudando, tendo disciplina para continuar estudando e realmente, e aí vem a outra dica, que é colocar esses estudos como uma rotina. Eu sei que nem sempre a gente consegue estudar todos os dias. Eu mesmo não estudo programação todos os dias, apesar de eu estar constantemente programando e praticando, porque eu trabalho com isso e eu estudo, né? A faculdade meio que me obriga a fazer isso também. Mas eu não pego todos os dias para estudar um conteúdo ali e falar, não, vou estudar isso aqui hoje. Às vezes não dá tempo, a correria do dia a dia e tudo mais. Mas tem uma rotina de pelo menos estudar algumas vezes durante a semana o conteúdo que você está aprendendo. Principalmente se você tem o tempo livre para fazer isso no início e se você está iniciando uma nova linguagem ou está iniciando de fato na programação. É muito importante que você tenha essa rotina de estudos porque você vai se familiarizando cada vez mais com a programação. E aí, óbvio, quando você se familiariza com a linguagem, fica mais fácil de continuar aprendendo e até mesmo de aprender outras linguagens. E basicamente eram essas minhas dicas, gente. Assim, como eu disse, não existe uma receita de bolo para todas as áreas do desenvolvimento, né? Cada área de desenvolvimento vai pedir uma forma diferente de estudo, vai pedir uma trilha diferente de aprendizado, mas isso aí é só para vocês que estão começando agora realmente ter um rumo. E claro, gente, se faltou alguma coisa, se você que é desenvolvedor aí, viu esse vídeo falando, Eduardo, tá faltando isso daqui no meio desse caminho aí, que eu acho que vale a pena estudar também, ou que vale a pena colocar aí como dica pro pessoal, deixa aqui nos comentários que com certeza vai ajudar muita gente. E claro, se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!